Começa agora, na Tropical 7 FM Juazeiro, o programa da Central para o Campo. Apresentação, Josenaldo Rodrigues. Oferecimento, Central de Adubos. Orgulho de ser agro. Olá, você que nos acompanha nesta manhã de sábado. Bom dia para você que é de Juazeiro, você que é de Petrolina, você que é aí da Bahia, de Pernambuco, de Sergipe. Alô, Sergipe, estamos com vocês também na cidade de Itabaiana, em Sergipe, tem loja da Central de Adubos para você. Estamos começando mais um programa da Central para o Campo, agora em formato de podcast, em novo cenário. Você que nos acompanha no YouTube deve estar notando que estamos num cenário diferente do que você está habituado há mais de 6 meses. Nós estamos aqui na Sala da Manga, na Filial 1, em Petrolina, Pernambuco, na Avenida Clementino Coelho. Pois é, nova loja, mais ampla, melhor estacionamento para lhe atender, ainda melhor. Os profissionais estão ainda mais preparados para lhe atender melhor, então você é nosso convidado, se você mora em Petrolina, ou está passando por aqui em Petrolina, venha nos conhecer, viu? Fica na Avenida Clementino Coelho, no bairro Coab, Maçangano. Vai ser um prazer recebê-lo. Esse programa é um projeto da Central de Adubos, com o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. E é um programa que está em todos os estados do país e do mundo através do nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial. Hoje é sábado, 18 de junho de 2022. Em Juazeiro da Bahia e região do São Francisco, este sábado será de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, se tiver chuva durante o dia, ela vai parar, segundo o Serviço de Meteorologia. E de acordo com o Instituto Clima-Tempo, a probabilidade de chuva neste sábado é de 90% e o volume pode chegar a 3 milímetros. A temperatura vai variar entre a mínima de 19 e a máxima de 30 graus. A velocidade do vento pode atingir aí 20 km por hora e a umidade relativa do ar fica entre 31% e 81%. A incidência solar do dia começou às 5 horas e 53 minutos da manhã e vai terminar às 17h29. Já amanhã, domingão, aqui na Bahia, será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite também em Pernambuco. Segundo o Instituto Clima-Tempo, a probabilidade de chuva é de 90% e o volume pode chegar a 6 milímetros. A temperatura varia entre a mínima de 20 e a máxima de 31 graus. A velocidade do vento pode atingir 16 km por hora e a umidade relativa do ar fica entre 32% e 86%. A incidência solar do dia vai começar às 5 horas e 55 minutos da manhã e vai terminar às 17h29. E agora vamos saber como estão sendo comercializadas as principais culturas do Vale do São Francisco. As informações são do mercado do produtor em Juazeiro. A manga tome para o mercado interno está custando em média R$ 2,02 o quilo. Não temos a cotação para o mercado externo. E a manga palmer para o mercado interno está custando em média R$ 2,31 o quilo. A uva BRS Vitória está custando em média R$ 3,50 o quilo. A BRS Núbia está custando R$ 3,75 o quilo, assim como a uva Itália, que também está custando em média R$ 3,75 o quilo. A uva Benitaca também está no mesmo preço, R$ 3,75 o quilo, e a BRS Isis também R$ 3,75 o quilo. Pode variar um pouquinho para mais ou para menos. O tomate está custando aproximadamente R$ 80 a caixa com 26 quilos. O melão amarelo está sendo cotado a R$ 2,10 o quilo. A melancia está sendo cotada em média a 80 centavos o quilo e a cebola pera R$ 60 a saca com 20 quilos. Já a cebola roxa está custando em média R$ 55 a saca com 20 quilos. A goiaba paloma verde R$ 75 a caixa. A banana prata primeira está sendo cotada a R$ 1,92 o quilo. E a banana prata segunda, R$ 1,31 o quilo. A banana pacová está custando em média R$ 35 o cento. E eu já disse, esse é o programa da Central para o Campo, agora em formato de podcast, um projeto da Central de Adubos que está há 11 anos no mercado. São 8 lojas. Temos loja em Petrolina, essa que nós estamos, a F1. Temos loja em Petrolândia, todas em Pernambuco. E já na Bahia, estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado e Paripiranga, a mais nova loja da Central de Adubos. E também estamos em Sergipe, na cidade de Itabaiana. E aguarde, em breve vem mais uma loja por aí. São mais de 20 mil clientes já atendidos pela maior do Nordeste. E você sabe, a maior do Nordeste, ela é diferente das iguais. Olha só, nós estamos também pela Rádio Tropical Sat 102,5 de Juazeiro da Bahia, para você que está nos acompanhando aí na Bahia e em toda a região do Vale do São Francisco. Então seja muito bem-vindo. Um abraço à equipe da Tropical Sat, o meu amigo aí Ed Santos na Tropical Sat trabalhando,
E também aí o meu amigo Tony Oliveira. Um abraço, obrigado aí pelo carinho de vocês. E hoje o nosso tema é principais doenças causadas por fungos vasculares e manejo de doenças nas culturas da uva e da manga. Convidados nossos aqui no nosso estúdio novo da F1, da Central de Adubos, Paulo Vitor, agrônomo em desenvolvimento de mercado da empresa FMC, e também a doutora Ana Rosa Peixoto, doutora em fitopatologia e professora da UNEB, a Universidade do Estado da Bahia. Muito bem-vindos vocês, obrigado pela presença. Paulo, é um prazer recebê-lo novamente. Obrigado, Adinaldo. Todos os ouvintes aí, queria agradecer aí a toda a equipe da Central, a pessoa de Aurélio, de Zé, Murilo, ao Diego aí pelo convite. Aí a gente está fazendo essa gravação na rádio. E é uma enorme satisfação estar também com a professora Ana Rosa aqui, falando um pouquinho aí de manejo de doenças. E parabéns aí a todos aí pelo programa. Doutora Ana Rosa Peixoto, seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. A senhora é doutora em fitopatologia, é isso? Sim, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia, né? Vou fazer 27 anos esse ano. Olha, e agradeço, né, o convite de Paulo e da FMC para participar daqui desse debate, né? Um pouco de introdução sobre as doenças, né, das culturas da uva e da manga aqui. Né? Fitopatologia, explica pra gente um pouquinho, o que é isso? Bom, fitopatologia é uma parte, né, um ramo da agronomia que estuda as doenças das plantas, né, das plantas cultivadas. E aqui na região do Vale do São Francisco a gente tem formado vários agrônomos, né? Paulo foi aluno nosso lá da universidade e nós também desenvolvemos lá serviço de pós-graduação, né? Eu sou coordenadora do curso de mestrado em horticultura irrigada, então o pessoal que sai da graduação já pode entrar direto no mestrado e se especializar mais nessa área, não só de doença, né, de planta, que é uma das linhas de pesquisa do nosso curso, mas também na área de melhoramento genético e na área de irrigação. Tem curso de doutorado também já? Tem, só que é de outro programa. No caso, esse programa que eu falei é o PPG-HI, né, que é o de agronomia. Mas temos lá mais 2 programas, o programa em agroecologia, que funciona no CAERDS, e o CAERDS é o Centro de Agroecologia da UNEB, né? E é em conjunto com a Universidade Federal Rural de Pernambuco e a Universidade Federal aqui do Vale do São Francisco. A faculdade, na verdade, era a Faculdade de Agronomia do Vale do São Francisco. Era a FAMESF. FAMESF, né? Antigamente. Foi o primeiro curso por aqui na região, né? Foi, o primeiro curso de agronomia foi da FAMESF e depois a FAMESF começou a fazer parte da Universidade do Estado da Bahia. Era separado na época? Não tinha, era só FAMESF. Né? Era só FAMESF, né? Aí depois a UNEB incorporou a FAMESF, que era era uma faculdade pública também, estadual, mas era só do curso de agronomia. Agora nós temos vários outros cursos, né? É só um departamento da universidade, tem 31 campi, a universidade na Bahia inteira. E eu acho que a FAMESP, a maioria dos profissionais de agronomia do Vale do São Francisco foram formados pela FAMESP, né? Com certeza. E muita gente veio de fora também, atraiu muita gente de fora para cá. Sim, a gente tem muitos alunos também de fora, de outros estados, de outras cidades. Quantas turmas hoje funcionam em agronomia lá na... Geralmente a gente tem uma entrada no primeiro... Quer dizer, teve pandemia, né? Ficou aí quase 2 anos, né? Meio sem vestibular, mas agora esse ano vai ter o vestibular desse ano da universidade. Tinha só o Enem, né? Mas agora vai ter o vestibular da universidade, que vai acontecer agora no segundo semestre já. Então a porta de entrada hoje é vestibular e Enem? Ou só o vestibular ainda? Não, vestibular e Enem. Vestibular e Enem. Tem algumas cotas para o Enem também. Tá certo. E então a senhora fez fitopatologia fora, doutor em fitopatologia fora de Juazeiro. Eu sou de Recife, né? Estudei lá na Pernambucana, conterrânea minha. Também. Eu não sou do Recife, sou do interior, mas sou pernambucano. Embora eu costumo dizer que sou um pernambucano de coração baiano. Eu moro na Bahia, adoro a Bahia. Eu sou tipo isso também. Sou pernambucano, mas trabalho na Bahia. E eu sou de Recife, estudei lá na Universidade Federal Rural, lá de Recife. Fiz mestrado, doutorado lá, né? E fiz até pós-doutorado também. Que ótimo, maravilha. E quem quer ingressar hoje aí na Universidade da Bahia, através do curso, é só se preparar, meter o pé no estudo. Tem que estudar, né? Porque vai concorrer, né? O aluno vai concorrer. Concorrência é muito alta ainda? Não, até porque como tem várias universidades agora, né? Aqui, aí diluiu um pouco, mas assim, antes quando era só FAMESF, né? Era muito concorrido.
Eu entrei no tempo da FAMESP ainda, aí na UNEB, né? Uhum. E eram muitas. Mas a hoje qualidade tá continua em alta, com Não, certeza. a qualidade a gente tem... 90% dos professores são doutores, né? Uhum. E tanto é que a gente tem 3 programas de pós-graduação, né? Nível de mestrado e doutorado. E para entrar lá nos programas de pós-graduação, os professores todos têm que ter doutorado e uma boa produção científica. Uma equipe bem preparada. Exato. Paulo Vitor, agrônomo também, lá da Isso. antiga FAMESP, né? Formado por Formado. América. E aqui na equipe da Central de Adultos tem vários, né? Nosso gerente de marketing e desenvolvimento, Murilo, também foi aluno da sim, UNEB sim. aqui em Juazeiro, né? Isso Ô aí. Paulo, você trabalha na FMC, nós já se encontramos aqui, nós já nos Isso. encontramos aqui logo no início do nosso projeto, nós nos encontramos, né? E estivemos aqui falando sobre um pouco de manejo de doenças com o professor Carlos. Uhum. Isso aí. E fala um pouco aí da FMC. Você falou na época, mas eu queria Isso, que a gente... a FMC é uma empresa americana, né? Uma empresa que trabalha no ramo de defensivos agrícolas e é uma empresa que nos últimos anos vem focando cada vez mais em um trabalho voltado para sustentabilidade, produtos mais sustentáveis, né? E até um foco do nosso bate-papo hoje, a gente vai falar um pouco de manejo de doença e vamos até comentar de 2 produtos que são de origem biológica, que são produtos biológicos, né? Então, essa interação entre o químico e o biológico, com produtos mais sustentáveis, é uma tendência de mercado, uma tendência do consumidor. E a gente está focando esse trabalho justamente nessa integração aí, químico e biológico, para melhorar aí a qualidade e produtividade aí, na região. Os produtos biológicos são aqueles que não deixam resíduos nas frutas, não é isso? Perfeito. São produtos que são livres de resíduos, inclusive alguns têm selo para utilização na agricultura orgânica, né? A gente vai falar um pouco do quartzo, que é um desses produtos, que tem selo do IBD para utilização na agricultura orgânica e também livre de resíduos. Impressão minha ou as indústrias estão investindo mais nos biológicos? Isso é uma tendência, como eu comentei, a empresa ela busca sempre o lado de eficiência de controle, né? Mas também o lado sustentável e a gente busca cada vez mais estar focando aí em linhas de produtos que sejam mais específicos para controlar as doenças, as pragas, né? E que deixem o mínimo impacto ambiental, e esse é o foco hoje da demanda, né? Então, muita empresa trabalhando nessa linha sim. A FMC está há quanto tempo aqui no Vale do São Francisco? Olha, já tem bastante tempo na região do Vale de São Francisco, precisamente a data é um pouco difícil mensurar, né? Nem precisa, mas mais ou menos assim quanto tempo? Tem por volta de seus 30 anos. 30 aí, anos, né? Mais, já tem uma vasta experiência uma nos produtores rurais do Vale do São Francisco. sem dúvida. E os produtos da FMC estão em todas as lojas da Central de Adubos? Isso, você consegue encontrar todos os produtos nas lojas da Central de Adubos. Nós estamos há 11 anos no mercado. Quando foi que começou essa parceria? Ela veio desde o início, Desde né, o início. a parceria. Então, antigamente eu não estava ainda na companhia, mas já é uma parceria de longas datas. Tá certo. Doutora Ana Rosa, vamos falar aí das principais doenças causadas por fungos vasculares. Nos seres humanos, vasculares tem a ver com veias, né? Nas Exato. plantas também é assim? No caso das plantas, a gente chama de vasos condutores, né? O xilema e o floema seriam os vasos. Xilema Xilema e floema. e floema. Seriam os Tem vasos nada a ver com condutores. Chile, não, o país, né? Não. Seriam os vasos condutores, né? Por onde vão circular, né, a água e os nutrientes que a planta precisa para se desenvolver, né? Então, os patógenos vasculares, tem também os radiculares, né? Que são aqueles que geralmente esses patógenos vasculares e radiculares, eles são patógenos habitantes do solo. Então, eles moram, digamos assim, né, no solo. E aí, se tiver algum ferimento na raiz da planta, ele penetra pela raiz e começa, muitas vezes, impedindo. Ele né, vai por dentro da planta, então, digamos assim. Ele penetra pela raiz, já começa, quando ele danifica a raiz, ele já pode impedir a absorção de água e nutrientes. E quando ele vai para o sistema condutor da planta, para os vasos condutores, ele também impede essa translocação desses nutrientes dessa água. O que pode causar esses ferimentos nas raízes? É o manejo do próprio O manejo, né? Alguns insetos de solo, alguns nematóides que também possam estar no solo. Então, até o próprio fungo, alguns fungos conseguem penetrar na planta sem ferimento, ele mesmo pode fazer esse ferimento, né? Através dos apressórios, que são estruturas que ele mesmo pode produzir. E eles dão um jeito de entrar na planta, né? E aí ficam nesse tecido vascular
E o que acontece? Geralmente na parte aérea da planta ela começa a amarecer, começa a murchar, né, definhar, começa o vigor dela reduzir, produtividade também. E geralmente quando a gente faz cortes, né, no tronco da planta, nos ramos, você observa o escurecimento vascular, né, que é justamente a prova, digamos assim, um sintoma, além desses outros que eu falei, de que o patógeno está presente e está causando esse impedimento, né, de transporte de água e nutriente para a planta. E quais são? Isso pode ser em qualquer fruteira ou tem algumas específicas assim que eles atacam mais? Não, depende da localização. Aqui no Vale, né, é muito comum e muito prejudicial em uva e manga. Uva e manga são as mais atingidas por esses Muito, que tem fungos. deixado os produtores com dor de cabeça. E quais são as principais doenças causadas por esses fungos? A gente pode citar, por exemplo, tem uma doença que começou há pouco tempo atrás, que seria o declínio da videira. E esse declínio é composto, é formado, né, digamos assim, é causado por um complexo de fungos. Né? Então tem felacremônio, tem Lasidiplódia. Lasidiplódia também pode causar morte descendente, já junta com o declínio, né? Eu descobri, eu estava estudando, né, esses dias e teve uma tese de doutorado lá da Rural, lá de Recife, onde eu estudei, que a menina descobriu 9 espécies diferentes de Lasidiplódia associadas ao declínio da videira. Lasidiplódia é uma das doenças causadas. É uma das doenças. E esse declínio que a senhora falou da videira, dá para exemplificar como é que ela fica quando ela é atacada? Então, ela começa a amarecer, né? As folhas diminuem de tamanho, murcha na parte aérea da planta, o vigor é reduzido da planta, né? E ela pode levar até a morte, pode causar podridão também, depende do complexo de fungo que esteja envolvido. Tem fusário também, que é um fungo extremamente importante. Também já descobriram aí, acho que 8 espécies diferentes de fusário, que a gente pensava que era então, só fusário subglúteos, mas tem vários fusários. E dentro eles fazem uma mutação, então, digamos assim. Não, ele vem, né? Ele pode vir, por exemplo, ele pode vir através de material vegetativo de propagação, ele pode vir de outras áreas para cá, né? E o problema também é que antes a gente não tinha o acesso aos estudos moleculares. Então a gente pensava que era uma coisa só, né? Só morfologicamente, a gente olhava no microscópio, mas só que hoje existem esses estudos moleculares e que estão sendo uma ferramenta importantíssima para a fitopatologia, porque eles estão fornecendo essas informações que a gente não sabia antes. Paulo, você ia falar aí. E dentro dessa estratégia aí, por isso que a gente fala que não existe um milagre, né? Existe um manejo, e aí é trabalhar esse manejo para você cada vez mais buscar o quê? Porque a planta ela tem uma resistência maior, ela tem uma melhor absorção, porque antigamente o manejo era utilizado produtos químicos vasculares, né? Produtos que são sistêmicos, que translocam por esses vasos, para tentar controlar esses fungos. Só que quando eu já tenho essa doença dentro dos vasos condutores, que a professora comentou, ela começa a dificultar até a translocação, que é a movimentação desse produto. Então, por isso que hoje, uma das estratégias, né, que a gente adota é essa interação entre químicos e biológicos. É a gente ter o biológico atuando ali na fase, né, inicial, ali no solo, né, e a gente tem um manejo também com produtos químicos. Então, essa integração ela é importante para você minimizar as principais problemáticas, né? Então não existe só uma ferramenta que vai resolver o problema, é todo o manejo. É um manejo que chama-se manejo integrado, seria isso? Manejo integrado, justamente, perfeito. E a FMC tem produtos biológicos para trabalhar essas doenças? Sim, a gente tem 2 ferramentas hoje com registro para a cultura da uva e da manga, né, que podem ser utilizados. Um deles é o Regalia Max, que é um produto à base de extrato vegetal, que tem ação e registro para algumas doenças, né? E a gente está estudando também em outros complexos de fungos, né? É um produto que nos Estados Unidos ele tem para mais de 50 registros, né, de doenças, de alvos. No Brasil, o registro ele é focado na cultura da uva e manga em oídio, mas a gente tem visto resultados aí também em outras doenças. E também tem o quartzo, que apesar dele ser um nematicida, um bionematicida, né, um produto à base de 2 bactérias, que são bionematicidas, a gente tem visto resultados em trabalhos em manga e em uva com ajuda também nesses fungos vasculares, né?
Inclusive, a gente fez um trabalho recente com a professora Ana Rosa para entender o desenvolvimento desse fungo quando ele tem contato com o quartzo e realmente ajudou na inibição do desenvolvimento do fungo, mostrando que tem alguma ação. E a gente já percebeu isso em campo também. E o nematóide ele é uma porta de entrada para esses fungos, né? Então, a gente ajudar no controlar o nematóide e ajudar a controlar um fungo, né, com o mesmo produto é sem dúvida a melhor estratégia aí. E assim, é um produto também dá para misturar, eu posso fazer misturas, eu posso usar outros químicos que eu não vou ter mortalidade dessas bactérias que estão no quartzo. São bactérias benéficas que vão ajudar a controlar essas doenças. Nematóide é uma praga? É um verme, vamos dizer assim. A gente considera ele um fitopatógeno, né, na verdade, né? Só que ele consegue fazer essa questão de ferimentos nas raízes que eu falei antes, né, que os fungos conseguem penetrar. E aí, quando essas plantas, né, estão com esses patógenos que a gente colocou aqui agora, é interessante que erradique, né, essas plantas, que queime, porque esses patógenos ficam no solo. E aí a entrada de um produto também indutor de resistência, tá? Porque essas bactérias que Paulo acabou de falar, elas podem produzir também, além da antibiose, que seria, digamos assim, ela pode produzir, como a gente percebeu, né, nos trabalhos que a gente fez, que os fungos não cresciam, né? A gente comparou uma testemunha que não tinha nenhum produto e comparou com um produto que ele acabou de falar. Então, a gente viu que o fungo, ele deu uma reduzida. Então, a gente observou que essas bactérias aí do produto têm ação direta sobre o patógeno, mas também elas podem atuar ainda como indutores de resistência, quando elas são colocadas como preventivo na planta, e a planta vai ficar mais preparada, digamos assim, para resistir ou para lutar contra o patógeno. Como se estivesse alimentando o sistema imunológico da planta, né? É mais ou menos isso. A gente está passando aí ainda por uma pandemia, né? Inclusive, eu quero justificar que eu estou de máscara, vocês estão sem máscara. Todo mundo está entendendo de doença. E eu estou de máscara ainda porque eu tenho comorbidades e aí, infelizmente, os números voltaram a crescer, infelizmente, né, em todo o país. E aí a máscara tem dupla função. Ela, além de proteger de espaços feios, né? Então a gente está aí tomando as vacinas contra a Covid-19 para fortalecer o sistema imunológico. Acontece o mesmo com as plantas, então? Acontece mesmo com as plantas. Então, no caso, é interessante que os produtos, né, eles tenham mais de um modo de ação. E esses produtos biológicos, esses produtos que envolvem micro-organismos antagônicos, têm esse diferencial, né? Eles podem ter vários mecanismos de ação, como atuação direta sobre o patógeno, também como atuação direta como um indutor de resistência à planta. Tá certo. Pois não, Paulo? E a FMC ela vai lançar mais produtos nessa linha biológica, a gente vai ter novos produtos aí, não fala a data ainda ao certo, né? Mas possivelmente até o final do ano nós teremos mais 2 produtos aí nessa linha, porque é justamente isso que a professora Ana Rosa comentou. A gente tem que fechar o cerco, né, da melhor forma possível, e uma delas é indução de resistência, é o controle direto da planta, né, do patógeno, da doença. É você controlar, induzir a planta a resistir às intempéries ali, né, e deixar ela mais bem preparada para o que está ocorrendo aí no campo, né. Então, a gente ter vários modos de ação, você minimiza a resistência e você também estimula a planta a tolerar aí as intempéries que tem no campo. Né? Olha, nós temos um quadro aqui no programa da Central para o Campo que chama-se Central Responde. Os produtores rurais enviam perguntas para a gente e vocês, que no caso são nossos convidados, vocês respondem aos questionamentos dos produtores. Podemos colocar a primeira pergunta? Vamos à primeira pergunta de hoje do quadro Central Responde. Da Central para o Campo, Central Responde. Paulo Vitor, apesar do produto quartzo, ele tem resíduo para nematóide. Eu posso considerar que esse produto ele vai me ajudar em fungos de solo? Eu vou ter alguma eficiência na aplicação e vou ter um sucesso nos fungos de solo? O senhor pode me responder? Bom, tá aí a primeira pergunta, é do Iranildo Cardoso, da Fazenda Planalto, no núcleo M8 do Projeto Senador Nilo Coelho, aqui em Petrolina. Obrigado aí, Iranildo, pela sua pergunta. Paulinho, ele pergunta o seguinte: na aplicação do quartzo, posso misturar com adubos ou defensivos? Se aplicar o quartzo com adubos ou defensivos, não vai matar as bactérias do produto? A pergunta do Iranildo. Excelente pergunta, Iranildo.
O quartzo ele é um produto que ele tem um diferencial, que é a formulação dele. Então ele é um produto que a formulação dele não são as bactérias vivas, são duas bactérias, Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis, e as duas bactérias elas estão na forma de endósporos, que são as estruturas de resistência dessas bactérias, e por isso que a gente pode aplicar misturado, né? Inclusive a gente tem trabalhos aí, a gente tem um produto que é o Galben, que é muito utilizado no solo, em mistura com ele não tem problema, até porque o Galben ele não tem ação em bactérias, né? Ele só tem ação, o foco dele, da ação dele é em cima do míldio. Então não tem problema a gente misturar. Adubos a mesma coisa, nós temos vários trabalhos misturando com simulações de até 1 tonelada de cloreto de potássio, que é um índice salino muito alto. Então a salinidade muito alta ele tolera também, porque são essas estruturas de resistência da bactéria. Então isso me possibilita eu otimizar a minha aplicação e na hora que eu for fazer um inseticida, um fungicida, um adubo no solo, eu posso já botar o quartzo junto, que não tem problema de mortalidade, né? Diferente de alguns produtos à base de fungos, que alguns fungos eles têm uma menor tolerância às intempéries, seja salinidade, seja temperatura, né? Principalmente temperatura, que nossa região é muito quente. Então pode misturar, não tem problema. Pode misturar, não tem problema. A gente tem vários trabalhos comprovando, né, misturas com produtos nossos, com produtos de outras empresas e sem problema nenhum. Da Central para o Campo, Central Responde. Professora, o produto quartzo, ele pode ser misturado com fertilizantes e defensivos. E se eu fazer a mistura desse produto quartzo com essa sequência de fertilizantes ou defensivos, eu não vou correr problemas em manchar o fruto ou manchar a folha? A senhora pode me responder? Iranildo, obrigado mais uma vez por sua participação. Ele pergunta, Paulo e doutora Ana Rosa, ele pergunta o seguinte: apesar do quartzo ter registro para nematóides, ele tem alguma ação em fungos de solo? Opa, excelente pergunta, Iranildo. A gente tem um trabalho focado com quartzo em nematóides, né? Só que a gente começou a perceber no campo ele melhorando o desenvolvimento da planta, e a gente sabe que onde tem nematóide tem fungos. E veio uma demanda da gente testar ele em Lasiodiplodia, né? Que é um fungo que ataca ali o sistema radicular também. E o trabalho a gente fez junto com a professora Ana Rosa, lá no laboratório da universidade, e ele inibiu, a professora vai falar um pouquinho mais sobre ele, né? Então, assim, ele tem ação também. A gente vai lançar um outro produto mais específico para fungos de solo, mas a gente já percebe que ele também tem uma ação. E a professora, se quiser comentar um pouco sobre como é que foi esse trabalho, né? Sim. E o resultado, acho que é interessante. Nós fizemos em placa de Petri, né? Que é a forma que a gente tem de observar no laboratório a ação do produto direto sobre o patógeno. Como eu falei, aquela ação de inibição direta. Então, nós observamos que quando colocamos um substrato, né, artificial, que é o meio de cultura, que aquelas placas, né, onde a gente colocou só o patógeno, ele cresceu, tomou a placa inteira, né, em 6 dias, em 2 dias a placa estava, que ele cresce muito rápido. Nesse caso foi o Lasiodiplodia theobromum, né, que ele foi obtido de videiras infectadas. E o tratamento com o quartzo, o fungo, eu mandei os dados para a Paula, a gente não tem aqui os gráficos, mas o crescimento do fungo foi mínimo. Então a gente pôde observar a ação direta do fungicida direto sobre o fungo. Né? E aí, assim, um ponto, assim, o trabalho na placa ele é só o start inicial para saber, né? Sim. Mas quando a gente vai para o campo, né, a condição é diferente, né? Então a gente quer deixar claro de que ele tem alguma inibição, ficou claro, né? Só que as condições ali do time de aplicação, como aplicar, né? Então isso vai fazer uma diferença. Aí vem uma outra vantagem do quartzo, é que por ele ser nessa forma de endósporo, ele tolera mais essas adversidades do campo, né? Sim. E aí, tanto é que ele é um produto que, apesar de ser um produto biológico, ele é um produto que ele tem 3 anos de validade. Então, depois de formulado lá, ele pode ficar 3 anos aí no mercado. A gente tem até com mais de 3 anos e a viabilidade das bactérias ainda ser 100%.
mas a validade dele é 3 anos justamente por ele tolerar mais essas intempéries. Eu não preciso refrigerar, tem produtos que eu tenho que armazenar em geladeira ou em local com temperatura controlada, né? E ele, por essa característica, ele é um produto que o produtor ele pode armazenar ele tranquilamente em qualquer ambiente, que a gente não vai ter essa morte. Então isso vai ajudar também no solo na hora dele competir com as doenças que estão ali na cultura da uva, da manga. Na manga também a gente tem um trabalho bem legal no lásio, na manga, com um resultado bem interessante. E a aplicação é no solo? Ele é no solo, a aplicação dele é no solo, toda a formulação dele é para solo, né? Então ele precisa de raiz para ele ter essa ação, então todo o manejo do quartzo ele é solo. Para a folha a gente vai ter um outro produto, que como eu falei, a gente vai lançar ainda esse produto, que ele vai ser com foco em aplicação foliar, também biológico, né? Mas o quartzo em si ele é específico para solo. E qual é a época certa para o produtor aplicar o quartzo na cultura da uva ou da manga? Ele funciona como, digamos assim, preventivo ou não? Eu preciso ver o fungo para depois a gente aplicar? Excelente pergunta. Eu acho que você também é produtor, né? Pela pergunta aí. Ainda não. Mas você fez uma pergunta. Mas meu pai e meu irmão são. Uma pergunta muito boa e uma pergunta chave. Quando a gente fala de manejo biológico, né? A prevenção ela sempre vai ser a melhor coisa, né? E aí às vezes o produtor espera a doença aparecer para poder fazer a aplicação. Perfeito. Mas aí me bateu a curiosidade de saber se ele funciona como preventivo, ou seja, você aplica antes para quando a doença aparecer já está lá o produto, né? Aí vem um diferencial quando a gente compara com os químicos. O químico, se eu fizer ali uma aplicação sem eu ter a doença, às vezes aquela molécula vai ficar ali e ela depois de um tempo vai ser degradada e você vai perder a molécula. Quando a gente fala de um quartzo que eu aplico, ele é uma rizobactéria. O que é uma rizobactéria? É uma bactéria que coloniza o sistema radicular da planta. É uma colonização benéfica. Então, quando eu jogo lá, se eu não tenho uma doença ainda atuando, eu vou botar ele lá, ele vai começar a fazer uma proteção, uma barreira física e química, que ele libera algumas substâncias, que inibem o crescimento das doenças. Então, ele é um produto que eu tenho que fazer, quanto mais preventivo, melhor. Ainda mais um fungo vascular que ele entra dentro do sistema vascular da planta, o quartzo ele não vai entrar lá. Na verdade, nenhum produto vai entrar porque ela já está lesionada. Então, tem que ser uma aplicação preventiva. Uma outra forma, a principal época de aplicação é quando a gente tiver mais sistema radicular, mais desenvolvimento de crescimento de raiz. Então, para a maioria das culturas, o período principal de desenvolvimento radicular vai ali do início da poda, né, até o florescimento. Então, o ideal é a gente entrar com essa aplicação do quartzo entre a poda e o florescimento. Então, a aplicação pode ser feita em todo o ciclo da cultura? Pode ser feito todo o ciclo, porém o melhor resultado é ali da poda à flor, porque eu vou ter mais sistema radicular, que vai liberar mais exudados, substâncias que são alimentos para essas bactérias, e aí eu vou melhorar a microbiologia do meu solo. Lembrando também que tem alguns patógenos que entram justamente na época da floração, ficam latentes na planta, né? Inclusive a podridão peduncular, tanto em uva quanto em manga, que é causada pelas espécies de Lasiodiplode theobromum. Theobromum e outras espécies, como já falei, foram 9 espécies relatadas aqui no Vale. E aí é importante porque já é um preventivo, né? Você aplicando na floração impede que o desenvolvimento desses patógenos, né? E aí lá na pós-colheita você não vai observar esse problema. Doutor, é possível o fungo ele criar uma resistência a determinado produto? Sim. Seja ele biológico ou químico? Biológico geralmente é mais difícil, né? Porque são vários modos de ação. São vários modos de ação. Como eu já tinha falado no comecinho, eles podem, as bactérias no caso, né? No caso do produto aqui, mas isso é de uma maneira geral para os biológicos em geral. Eles podem atuar por competição por espaço, competição por nutrientes. Eles podem, né, esses produtos podem produzir substâncias tóxicas ao patógeno, podem atuar como indutores de resistência, podem atuar como promotores de crescimento da planta. Então, são vários modos de ação para o patógeno conseguir criar resistência. Enquanto que o produto químico, geralmente, ele vai atuar em determinada parte, desenvolvimento, reprodução do fungo, morte de mitocôndria, né? Enfim, ele tem uma forma de ação direta. E aí sempre o fungo consegue driblar isso aí, né? Os patógenos em geral, e começam
as estirpes resistentes, né, que ficam no campo. Nesse caso, o biológico funciona como monitor de resistência da planta, né? Sim. Não do fungo, no caso. Não, da planta. Da planta, né? Sim. Para deixar claro para os nossos produtores. É isso aí. que ele É um excelente mecanismo de ação que os micro-organismos apresentam, que é isso, a indução de resistência. Na planta. Na planta, viu? Não é no fungo. Olha, tem outro produtor querendo participar aqui do Central Responde, viu? Vamos ouvir essa pergunta. Da Central para o Campo, Central Responde. Bom dia, gostaria de tirar uma dúvida com a professora Ana Rosa. Qual a melhor fase da aplicação do Regalia Max? Ele tem ação em míldio na videira e sua aplicação juntamente com os produtos tem algum problema com fito ou resíduo? Tá aí mais um produtor participando, a gente agradece aí ao Eduardo Olinda, da fazenda Lino Agro, no N10, no Senador Nelo Coelho, o projeto Senador Nelo Coelho, tem bem também em Petrolina, Pernambuco. E o Eduardo, ele pergunta o seguinte, aí ele já parte para outro produto da FMC, que é o Regalia Max. Qual a melhor fase de aplicação do Regalia Max e se ele tem uma ação em míldio na uva? Opa, excelente pergunta, Eduardo. Sempre quando a gente fala do Regalia, é um produto que ele tem mecanismos de ação variados também. Um deles é a indução de resistência. Outro ele estimula a produção de algumas substâncias que deixam a planta mais resistente. A gente percebe até uma folha fica mais grossa, vamos dizer assim, mais tolerante, mais intolerante à penetração de doenças. Então, quanto mais cedo a gente fazer esse manejo, é melhor, porque eu já vou começando a preparar essa planta mais cedo. Então, a gente tem um manejo com o Regalia com a sequência de 3 aplicações, ali por volta do período de pré-florescimento. Então, a gente faz na pré-florescimento 1 litro por hectare e uma sequência de 3 aplicações com intervalos semanais. Então, a gente começa nessa fase. E por ele ser um produto de origem natural, né, um produto que não deixa resíduo, a gente faz essa mesma sequência mais ao final do ciclo, para ajudar naquelas doenças de final de ciclo, né, e aí a gente consegue fazer sem deixar um resíduo químico, porque ele é biológico, né, de origem natural, sem resíduo. Então, e é sempre interessante eu fazer essa sequência de 3 aplicações com intervalo semanal, para eu estimular cada vez mais essa resistência, essa indução de resistência, né? Então seriam 3 aplicações ali a partir de pré-flor com intervalo semanal e 3 próximo ao final do ciclo com intervalo semanal. E como ele não deixa resíduo, não teria problema, né? Sem problema. E a aplicação dele também é no solo? Não, o Regalia já é um produto para folha, né? Folha. Apesar dele ter o registro proídeo, né? A gente em campo começou a perceber que nas áreas onde ele entrou, ele ajudou muito no controle do míldio. E aí pesquisando, até quem tiver curiosidade, pode ver que na bula dele dos Estados Unidos ele tem registro para míldio na uva, né? Então, o registro dele no Brasil é proídeo, mas a gente tem visto no campo ele ajudando no controle também. E também a questão dele ter um registro fora, né? A gente não tem um registro para o míldio aqui especificamente no Brasil, mas fora a gente Mas tem. se serve para combater o míldio lá nos Estados Unidos, também combate aqui no Brasil, né? É o que a gente tem visto aí, as áreas que entraram, a gente percebeu uma excelente ajuda aí no controle do míldio, né? Olha, o Eduardo tem outra pergunta, viu? O pessoal está curioso. Vamos ouvir então a próxima pergunta do Eduardo. Da Central para o Campo, Central Responde. Bom dia, gostaria de tirar uma dúvida com a professora Ana Rosa. Qual a melhor fase da aplicação do Regalia Max? Ele tem ação em míldio na videira e sua aplicação juntamente com os produtos tem algum problema com fito ou resíduo? Tá aí, obrigado, Eduardo, pela sua participação mais uma vez aqui no programa da Central para o Campo. Ele diz o seguinte: Regalia pode ser usada em mistura? Tem algum problema de fito ou de resíduo? Boa pergunta. A gente tem visto nas áreas onde tem o Regalia, ele é base de um extrato de uma planta, como eu falei, que é uma planta que chama Reinoutra saccharinensis, uma planta de origem asiática. E o produto em si ele não tem problema de resíduo, de misturas. O que a gente tem que tomar cuidado é que ele tem dentro da sua formulação, né, uma tecnologia para melhorar a penetração, para minimizar a lavagem por chuva, né, no período chuvoso dá muita doença. E aí tem produtos que você aplica e ele lava. Então ele tem uma formulação que ajuda nisso aí, não escorrer, ele penetrar melhor.
E aí a gente tem que tomar cuidado com excesso de volume de cauda. O que é excesso de volume de cauda? Acima de 600 litros, começa a gente ter um escorrimento. E aí ele pode escorrer e ele acumular no final da baga e ele manchar. Né? E isso aí a gente tem que tomar cuidado, mas isso aí vai valer para todos os produtos. Né? Então, produtos que a gente tem escorrimento no ato da tecnologia de aplicação, a gente tem que evitar produtos que tem que evitar que escorra, tenha escorrimento, né? Porque senão acumula ali e pode manchar. Mas ele é um produto que não tem problemas de mistura, a gente já fez algumas misturas, né? Alguns testes e até então não detectamos problemas de mistura. Para ele não escorregar, digamos assim, seria interessante misturar a um fixador? Ou não precisa? É bom fazer algum espalhante, a gente fala espalhante adesivo, né? Principalmente os siliconados aí, é interessante. Porém, está mais ligado à tecnologia de aplicação, que é o distanciamento entre os bicos de pulverização, os tipos de bico e volume de cauda. Então, se eu tenho uma máquina que está desregulada, que eu tenho uma sobreposição de pulverização, então em alguns lugares eu concentro. Ou então se eu levantar demais a barra e ficar muito próximo ao cacho, então isso aí está mais ligado à tecnologia de aplicação do que propriamente a tecnologia do produto. Então o ideal é fazer o quê? Uma calibração bem feita do equipamento, né? Trabalhar a pressão correta e um volume de cauda que normalmente a gente vê um bom controle com 600 litros no máximo, né? E tem gente que passa desse volume e às vezes você pode estar jogando dinheiro fora, vai ter escorrimento, né? Então, às vezes pressão demais, a gota fica fina, fica muito fina, fica leve e o vento tira, então... 600 litros de cauda por hectare seria? Por hectare, a gente não recomenda trabalhar volumes maiores que isso na aplicação do regalho. Então o ideal é a gente não passar de 600 litros. Os melhores resultados a gente viu foi 400 a 500 litros por hectare e 600 no máximo. Né? Agora, qual é a quantidade ideal de regalha que ele deve colocar numa quantidade dessa? 600 litros de calda, eu coloco quanto de regalha ali? 1 litro a 1,5 litros. Ele tem uma variação de dose de acordo com a pressão, né, com a fase da cultura, então a gente tem trabalhado isso aí, 1 litro na fase inicial e 1 litro a 1,5 litros na fase mais final. Tá. Doutora Ana Rosa, como é que o produtor rural vai saber que aquela doença que apareceu é causada por um fungo? É preciso fazer um exame na planta para saber quais são as características que ele diz, olha, esse aqui é um fungo, esse aqui não é um fungo, até para ele escolher o produto correto para a aplicação. Pois é importante, né? Excelente pergunta, agora que eu te falo, né? Você está como parece um produtor, estudante de agronomia. Então, os patógenos, né, que são os micro-organismos que causam as doenças nas plantas, né, os fitopatógenos, eles podem causar diversos sintomas diferentes, né? Então, esses aí do declínio que a gente acabou de falar, são vários, é um complexo de micro-organismos, mas pode ser que aconteça um, pode ser que aconteça o outro, pode ser que aconteça a fusária, pode ser que aconteça a Lasodiplodia, feoacremônio, vai depender, pode ser que aconteça vários ao mesmo tempo, a gente já fez trabalho assim. Pode acontecer isso? Pode, e coitada aí da videira, é que praticamente, né, sem chance. Quando acontece isso, nós fizemos um trabalho para um produtor, a gente atende também o produtor, né? Nesse sentido de diagnosticar as doenças, é muito importante, porque os sintomas se confundem, né? Muitos patógenos podem apresentar essa mesma sintomatologia, e é interessante que o produtor, fora todos esses sintomas que eu falei, né? Amarelecimento da parte aérea, redução do crescimento, folhas pequenas, murcha da planta e às vezes chegar até a morte. Quando chega na morte, não tem como a gente descobrir qual foi o patógeno, porque os micro-organismos saprofíticos vão tomar conta desse material em decomposição. Micro-organismos o quê? Me perdoe? Desculpa. Não, eu estou perto porque eu nunca escutei falar nessa palavra. Saprofíticos são aqueles que se alimentam de matéria orgânica morta, em decomposição. Por exemplo, folhas que caem. Folhas que caem, ali, frutos. Por exemplo, frutos que apodreceram e caíram, que morreram. Então, essa também é uma forma, né, uma forma de controle cultural, né? A erradicação, né, a queima desse material, porque isso vai servir como fonte de inóculo do patógeno, ou dos patógenos, dentro da área de cultivo. Tá? Então, é importante não usar isso aí e não deixar isso para ali solto lá na área, né, no parreiral, no pomar.
Então, o interessante é que o produtor leve esse material para ser diagnosticado num laboratório de fitopatologia. Né? Então, a gente faz esse trabalho lá na UNEB. Na UNEB tem laboratório? Sim, eu sou a coordenadora do laboratório de fitopatologia. Assim, é muita coisa, muitas atividades, né, que a gente tem, porque além de dar aula, orientar alunos da pós-graduação, coordenar pós-graduação, a gente também tem esse trabalho de extensão que é de atender o produtor. Vocês atendem também os produtores lá, né? Porque o laboratório serve para os alunos, né? Então, fazerem as experiências, aprender. Tem os alunos, né, que são os estagiários, bolsistas, que ficam ali para aprender, né? Então é ótimo quando chega material para os alunos treinarem, para fazerem, eles já foram, né, treinados, então eles estão ali para atender o produtor. Então é importante a gente fazer essa diagnose, né, esse isolamento em laboratório para detectar realmente qual o patógeno que está, ou quais os patógenos, que às vezes tem mais de um, né? Como aqui eu falei para você, 9 espécies foi detectada e tem 6 espécies de fusário lá na malformação floral e vegetativa da mangueira. Enfim, é interessante que o produtor leve para fazer essa análise mais criteriosa. A eliminação dos resíduos orgânicos, como as folhas ou frutos que venham a cair, tem que ter cuidado também nessa incineração, né? Porque pode também causar, não sei se é impressão minha, mas pode causar também um dano à matéria orgânica que está no solo, o material orgânico que está no solo, ou não. É preciso ter esse cuidado, quando for queimar, procurar um lugar adequado, né? Não, é verdade, né? E outra coisa, não ficar passeando dentro da área de cultivo com esse material caindo, né? Então, realmente tem que juntar tudo num local só e queimar ali. Porque nessa coisa de ficar passeando, levando de um canto para outro, o material vai cair no solo e os micro-organismos que são habitantes do solo, para eles, né, eles conseguem se desenvolver muito bem. Vão contaminar outra área, Vão contaminar a área que nem tem a doença antes, né? Então é uma forma de estar levando, disseminando o patógeno na área de cultivo. Essas doenças causadas por fungos, que prejuízos elas podem causar ao produtor rural? Podem, por exemplo, impedir a produção, diminuir a produção? Danificar o fruto? Quais são os prejuízos? Muitos deles, né, a maioria desses que eu falei, eles levam até a morte da planta. Então aquela planta não vai mais produzir, né? Ele vai perder aí, depende da doença, às vezes tem perdas de 70%, 50%, né? Vai depender do patógeno, né? Então eles são realmente muito, digamos assim, muito agressivos, né? E o produtor realmente tem que tentar combater, né? Usar de medidas integradas, né? Essa parte cultural e essa parte biológica, também um pouco de químico, né? Ele tem que realmente fazer Agora eu conheço muitos produtores, pequenos produtores principalmente, que não têm assistência técnica, né? Até pela questão de custo também, muitos não têm assistência técnica. Que orientação para esses produtores? Qual seria a orientação para eles não terem esses prejuízos? Eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é monitorar a área, né? Ficar realmente fazendo inspeção, pelo menos semanais, né, na área dele. E na hora que ele observar esses sintomas, já começar a fazer uma poda, né, erradicar a parte da planta que está infectada, dependendo do patógeno, né? Tem outros que realmente tem que erradicar a planta quando é um patógeno muito agressivo, já está muito agressivo, de solo, né, que vai causar a morte da planta. É melhor ele perder aquela planta do que perder a área toda ou uma grande quantidade. Acho que uma outra estratégia é ele sempre se prevenir, né? Se ele já conhece o histórico da área, sim. E aí vem os biológicos para contribuir com isso, né? Ele vai estar melhorando a microbiologia dele, né? Então eu já vi muito produtor investir muito dinheiro com um adubo, né? E aí a gente sabe, se eu tenho um fungo que está inibindo ali a absorção, eu estou gastando dinheiro no adubo e a planta não está absorvendo. Então não vale de nada. Então é sempre... Está gastando dinheiro. Está gastando à toa. Então o biológico ele vem com isso, que eu não estou perdendo dinheiro porque eu estou jogando ali e eu não vou ter uma degradação mesmo que não tenha a doença ali, mas a doença às vezes ela está ali na forma que a gente chama latente, né, que é a forma que ela não está viva, vamos dizer assim, 100%. Não diria viva, diria ela não está atuando, né? Mas ela está ali esperando só o momento certo para ela entrar e causar um dano. Então, quando eu faço um produto como um quartzo para prevenir, eu já estou baixando uma parte da população dessas doenças, né? Do nematóide, né? E aí eu vou ter uma planta que ela vai sair mais
mais rápido, vai ter uma tolerância maior. Mais robusta. Mais forte para também. Quando vier, mais saudável, né? Mais saudável. Para quando vier a problemática, ela já está mais preparada, né? Porque o clima está mudando e a gente sabe que às vezes está um calor, ali daqui a pouco vem um orvalho, vem uma chuva, né? E então é isso. E procurar sempre a equipe da Central, uma equipe grande, né? Então tá aí também para apoiar e assim, outra sugestão que eu ia dar, né? A Central de Adubos ela tem uma equipe, né, treinada, competente, que atende os produtores rurais no balcão. Perfeito. Se você não tem condições, o produtor rural que está nos acompanhando agora não tem condições financeiras de pagar uma assistência técnica particular, a Central de Adubos dá essa assistência também aos produtores, né? Parabéns. Doutora, o Paulo falou do clima, né? A gente está vivendo uma questão meio complicada, atípica de outros anos, né? Sim. Uma hora faz sol, a temperatura aumenta, outra hora a temperatura diminui. Em que situação climática esses fungos atacam mais as fruteiras? Pois é, a maioria, né? Para ocorrer doença, na verdade, precisa de 3 fatores, né? O hospedeiro tem que ser suscetível, que a gente chama, né? Ou seja, ele não conseguir se defender do patógeno. Tem que ter na outra ponta, né, é um triângulo que a gente fala. Tem que ter o clima, né, as condições ambientais, e no outro vértice o patógeno, né, que tem que estar virulento, tem que estar ativo. Então, para o patógeno causar a doença, ele precisa de um clima favorável. Então, a maioria, né, a gente viu aqui no primeiro semestre, grande surto de míldio, né, de glomerela, né, agora também, né, na parte aérea nos cachos da uva, por conta de quê? Dessa condição ambiental, né? Temperatura mais baixa é mais favorável para eles atacarem? Depende do patógeno, né, mas principalmente a umidade muito elevada, porque como choveu muito, então isso favoreceu o desenvolvimento dessas 2 principais doenças, e o cancro bacteriano também, que é uma doença muito importante da videira, que vai nessa condição também, alta umidade e altas temperaturas, né? Você vê que à noite esfria, mas durante o dia a temperatura está muito alta. Umidade elevada, mesmo que a gente não esteja em período chuvoso, qual é o sistema de irrigação mais adequado para evitar que a umidade fique elevada no plantio? A irrigação localizada, né? Que seria a ideal. Gotejamento, digamos. Aí seria ideal para não desenvolvimento, ou seja, não dar condições de umidade elevada para os patógenos. Mas no caso, como tem chovido muito, não tem muito o que o produtor fazer. Isso aí, é manejar a parte nutricional para ter um equilíbrio, é manejar produtos que tenham ações em diversos patógenos. Então, aí é uma grande vantagem que eu vejo no Regalia Max, né? Porque ele é um produto que ele tem um leque de patógenos, de doenças, né? Que ele pega muito grande. A gente pega a bula, como eu citei, nos Estados Unidos, tem vários fungos que ele pega, né? Num produto só, de origem natural, e indução de resistência. Então, quando a gente faz a conta, às vezes o produtor ele vai trabalhar muitos produtos que são específicos para uma doença só, e aí abre oportunidade para outras. Então, quando eu boto um Regalia dentro do manejo químico, o que eu estou fazendo? Eu estou ajudando em outras doenças também. Por exemplo, quando eu faço um produto específico para míldio, ele está focando só no míldio. Só que o que tem acontecido é isso, tem vindo outras doenças diferentes do comportamento do míldio que estão causando esses problemas, e aí quando eu faço um Regalia, ele vai estar ajudando num míldio, num oídio, numa ferrugem, numa glomerela, né, induzindo resistência, estimulando a planta a produzir ácido ferúlico, que é uma substância ali que ajuda na questão do fortalecimento da parede celular. Quando a gente junta isso tudo aí, o custo-benefício de um produto desse sai muito mais em conta, né? Então, por isso que a gente maneja o químico alternado com um Regalia, a gente tem um bom resultado. No solo, um químico alternado com um quartzo, né? Então o quartzo a gente trabalha embaixo e o Regalia a gente trabalha foliar. Ô Paulo, dentro da tua experiência, e aí é uma pergunta meio fora do nosso tema, diante dessa situação que nós estamos vivendo aí desde outubro, novembro do ano passado, uma chuva atípica acima da média que é estipulada para o ano, você acha que isso pode prejudicar a safra desse primeiro semestre? Na verdade, já prejudicou. Já prejudicou? A gente teve uma queda grande, né, infelizmente, na safra devido a essas problemáticas, né, de excesso de chuva. Então, foi muito grande a perda, não só por questão de doença, né, mas também por questão de baixa luminosidade, diminui fotossíntese e por aí vai. Então, foi um complexo aí de
de problemáticas devido ao excesso das chuvas, né? Então o pessoal da manga teve problema, da uva teve problema, né? Nessas duas culturas que a gente está falando mais aqui. E até na uva tem muitos trabalhos aí ligados, até eu parabenizar a Central pelo UvaTec, né? Que trouxe aí um especialista que é o Alejandro, falando de plasticultura, né? Tem os consultores aí, Jackson, que já faz um trabalho bacana com plasticultura, com Augusto já tem alguns testes bem interessantes, eu tive a oportunidade de ver na plasticultura. Inclusive eu vi muitos elogios em relação ao Alejandro sobre a plasticultura aí. Isso. Alguns agrônomos que eu tive conversando após o UvaTec, dizendo que ele trouxe coisas novas que eles nunca tinham escutado falar sobre a plasticultura. Perfeito, eu tive com o Alejandro. Um evento grandioso, fantástico, né? Eu tive rodando com ele em campo um dia antes do evento e assim, ele deu algumas dicas, detalhes mínimos que realmente fazem a diferença. Então, a tecnologia da plasticultura ela funciona, porém, se mal empregada, faz piorar, né? Então, alguns detalhezinhos fazem a diferença. Então, é mais uma ferramenta. Lembrando que não é a plasticultura que vai resolver, é mais uma ferramenta para ajudar no manejo. Então, é um conjunto de fatores, né? Para auxiliar o agricultor nisso aí. Olha, foi a 6ª edição do UvaTec, fantástico, sucesso total, muita gente, superou as expectativas e eu quero dizer para o produtor rural que vem aí o MangaTec, em outubro, viu? Se prepare, que vai ser um evento de 2 dias, tudo aqui um espólio já, mas em outubro tem o MangaTec também na sua 6ª edição. Então vai se preparando, anote na sua agenda, reserve aí a data para você participar, viu? Quem não foi para o UvaTec perdeu um evento maravilhoso. Meu nome é Fabrício, eu sou o coordenador no setor de uva de produção da fazenda Ebrais. Fizemos um trabalho com o Regalia Max, né, onde eu tive com testemunha o meu cronograma. Então a gente teve um resultado muito bom, onde não tivemos focos da doença nem em folha nem em cacho com os trabalhos preventivos com o Regalia Max. Então é confirmada a parceria da Central de Adubos com o Regalia, deu um bom resultado para a gente. Gostaria de agradecer a Diego Salles, que acompanha a gente aqui, que dá uma assistência técnica para a fazenda, pelo trabalho e pelo resultado. Doutora Ana Rosa, eu vou voltar à questão da matéria orgânica que fica no solo. A senhora falou aí na poda, né? Agora há pouco, na poda da uva, da manga. Aparentemente minha cultura está bonita, maravilhosa, não tem a aparência de nenhuma doença causada por fungo ou por outra coisa. Aí vou lá, faço uma poda. Esse material pode ficar no solo? Olha, se não tiver mas é aparentemente, né? Vai que essa doença está ainda um pouco, como né? o Paulo acabou de falar, tem as formas latentes, né, dos fitopatógenos que podem ficar ali no material vegetativo sem estar causando nenhuma doença. Então você precisa saber como é sua área. Existe patógenos, né, por exemplo, vamos supor, Lasiodiplode teobroma, né, que é morto-descendente da manga, da uva. Ele existe na época favorável? Tá, existe. Então, pode ser que ele esteja de forma latente numa época que você não esteja vendo, tá? Uma estratégia também dentro disso aí, por exemplo, fez a poda, a gente sabe que tem restos culturais, tem ali o esporo, né? Que é como se fosse a sementinha do fungo, tá ali. Às vezes ele não tá apto a germinar, mas quando vem o clima. Então eu fiz ali a poda, caiu aquele resto ali, eu posso vir, por exemplo, com um quarto desse, que eu já vou estar o quê? Eu já vou estar baixando a população, ele vai estar competindo com esse esporo que eu joguei ali no solo, e aí eu baixo. Por isso que a gente fala da poda e do florescimento, seriam as duas fases ali mais interessantes de eu fazer, né? Eu vou ajudar nesses patógenos que estão ali, que vai estimular enraizamento ali no início, né? Quando eu faço a poda, estimula o enraizamento, e aí ele vai, o quartzo, por ser uma bactéria e a velocidade dela ser a concentração do produto ser alta, é a maior concentração do mercado que existe, né? Então ele vai começar a proteger essa raiz daquela poda que a gente fez, aquela doença que está ali, veio da poda, ele vai proteger mais rápido. Também é uma estratégia interessante para o manejo. Uma coisa só que a gente detectou esses dias foi justamente o material que foi levado para o laboratório lá de fitopatologia, aparentemente saudável, né, de uva, e o produtor queria saber se tinha alguma coisa nas gemas, se tinha algum patógeno latente, e nós observamos a glomerela e o Lasiodiplode. Na maioria das gemas... Estava invisível ao olho do produtor. Não, estava tudo ótimo. Estava tudo tranquilo. Estava tudo tranquilo, mas eles estavam lá
porque eles foram, por isso que eu falei, a importância de levar material para o laboratório para ser avaliado. Porque quando eu olhei, você não vai ter nada aqui, mas vamos fazer, né? Ele Tá pediu. tranquilo aqui, tá bonita, a A folha gente tá bonita. cresceu o Lázio Diplódia, cresceu o glomerela, né? Então, realmente, tem que ter cuidado. E até nessa informação que a professora fez, a gente fez também um trabalho com o Rovral, que é um outro produto, é um fungicida químico. É o Rovral, é um produto já antigo, né? Que chama de Prodione, o ingrediente ativo. E deu um resultado bem interessante em cima da glomerela, né? Então, pode ser uma estratégia também de pulverizar ele na vara. A gente não fez esse trabalho ainda em campo, né? Mas pode ser uma estratégia porque ele pega todas as fases do fungo. Então, pode ser uma estratégia de trabalhar o Rovral ali na vara, pós-poda, né? Para minimizar o que tem ali. E também o florescimento é outra fase importante ali, que pode abrir porta e entrar também. Então, seria os dois, a gente vai estar conduzindo esses trabalhos aí também. Tá aí. Ótimas informações para você, produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Aproveite. Nosso programa pode ser revisto aí no nosso canal oficial no YouTube, Central de Adubos Oficial. Quero agradecer a presença de vocês aqui, Paulo Vitor, engenheiro em desenvolvimento de mercado da FMC. Muito obrigado mais uma vez pela presença, viu? Obrigado, Edinaldo. Mais uma vez agradecer a toda a equipe da Central pelo apoio, né? Pela parceria aí nos trabalhos. A professora Ana Rosa aí pelo trabalho aí já tem um tempo aí fazendo um belo trabalho aí na fitopatologia, e o trabalho é esse, a gente tem que estar todo mundo junto aí em prol do agricultor, né, da região nossa, para a gente melhorar aí a vida dos nossos parceiros. Vem uma nova loja aí da Central em breve, hein? A parceria continua. Continua, estamos aí, parceria já de longas datas, e estamos aí para crescer junto. Ok. Doutora Ana Rosa Peixoto, doutora em fitopatologia, professora da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro. Foi um prazer conhecê-la, viu? Muito obrigado pela presença da senhora aqui. Eu que agradeço a Central de Adubos, agradeço a Paula, a FMC, né, e o que a gente puder contar, né, se precisarem da gente lá da UNEB para diagnosticar essas doenças, né, para fazer trabalhos que a gente sabe que o produtor realmente muitas doenças novas e a gente precisa, né, de solução. E nós estamos aqui à disposição. Qual é o horário de funcionamento do laboratório, só para informação? O laboratório é horário comercial, horário de comercial. 8 às 12 e 2 às 6, às 18. De né? segunda a sexta-feira. À sexta. Tá certo. Então, se o produtor precisar, procure a UNEB, ali no bairro São Geraldo, em Juazeiro. Exato. Doutora Ana Rosa está lá coordenando o laboratório e vai, com certeza, analisar as culturas que vocês levarem para lá, né, doutora? Ok. Mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado a você que nos acompanhou no nosso canal no YouTube, obrigado a você que nos acompanhou aí na Tropical Sat 102,5, um abraço aí para meus parceiros Renato Cruz e Ademir Brito, um abraço para vocês aí da Tropical Sat, abraçando o nosso diretor-geral Aurélio Cavalcante, o Diego está aqui dando suporte também, um abraço a DPJ Filmes, que leva nosso programa para o canal no YouTube, na pessoa de Daniel Peixinho, que está com a gente aqui. Se o Senhor Jesus nos permitir, no próximo sábado estaremos de volta às 9 da manhã, ao vivo aqui para você. Um abraço, ótimo final de semana. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado na Tropical 7 FM Juazeiro e no canal do YouTube Central de Adubos Oficial, com o programa da Central para o Campo. Em pauta, campeões de produtividade, previsão do tempo, entrevista central, agenda do agro, momento da cotação, parceria de resultados e a sua participação pelo WhatsApp 74999710743. Da Central para o Campo. Apresentação Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. Orgulho de ser agro.